Bem, pessoal, eu fiz essa pergunta porque lembra-se que eu pego sempre no pé de todos nós aqui, até de mim mesmo, que é não só ter o conhecimento, mas botar em prática. Mas em prática não é no nosso convívio só, não, é lá fora. E esses dias eu fui abordado dentro de um aplicativo em cima disso. A pessoa comentou sobre minha pessoa, né? Esse rapaz é interessante. As pessoas falam de ti assim, esculhamba, e capaz, isso é normal. Isso é porque ele está usando o seu eu humano. Se ele pensasse um pouquinho como Cristo, era totalmente diferente. E eu não ligo para isso, não. Entra no ouvido e sai no outro. Eu apenas oro por ele. Simples assim. Mas por que esse seu pensamento? Aí foi onde eu, pelo conhecimento que eu fui pegando com os irmãos, e o que eu comecei lá atrás, quando conheci Yoga, com o seu Benedito na época, e aí esse conhecimento eu fui botando em prática. Aí eu vou falando para ele, essa prática, o que é essa prática? Eu eliminar esse meu eu, que o cidadão lá estava tendo, eliminando o meu eu, vou praticando o amor, que é o que Cristo nos passou. É coisa simples, para quem quer. É para quem quer. Agora, quem não quer vai continuar, aí eu digo assim, vai continuar aquela pessoinha, pequena, mas a palavra está aí, para a gente botar em prática. Só que pessoas leem e não têm a compreensão. Mas por quê? Leem porque o meu eu para ter aquele entendimento. Não. É o Espírito Santo que vai dar esse entendimento para nós. Através daí, aí sim, quando eu falo uma palavra, eu não estou falando do meu conhecimento como ser humano, como o meu eu humano, mas sim o conhecimento da palavra através do Espírito Santo. É totalmente diferente. Aí eu digo a eles, olha, eu não sou o correto. Eu estou buscando essa perfeição. É fácil? Não é. Às vezes em casa eu mesmo me repreendo, quanto mais na rua. Mas para isso a gente tem que buscar esse conhecimento para aperfeiçoar essa nossa situação do nosso eu. Que hoje o mundo, aí eu passo para eles também. O nosso mundo hoje está um caos. Mas por quê? As pessoas hoje estão dentro da igreja. Então, ali, igreja, aí eu, quando comento igrejas, é católica, evangélica, qualquer uma delas. Estão lá dentro. Mas como um vício. Eu tenho que ir. Às vezes a palavra de um pastor, de um padre, é excelente, mas entra no ouvido e sai no outro. Não absorveu nada. É para sair de casa. É mais ou menos assim. Aí eu mostro a eles as situações que nós não precisamos só ir a uma igreja. Nós devemos, como a dona Lorinha falou, nós devemos ser a igreja. Nós devemos ter o conhecimento da palavra. Mas para que isso? Para botar em prática. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra, como é que eu vou botar esse amor em prática, sem ter conhecimento dele? Então, não adianta a gente estar tendo conhecimento e, como o Anselmo falou aqui, não viver, não adianta. Não sei nem a palavra, como posso me expressar em cima de uma coisa dessa. Fica complicado para a gente ter o conhecimento e não botar em prática. E quando, eu vou botar assim, quando nós não botamos em prática, pode ser qualquer um, quando não se bota em prática, ó, diz que é cristão, ou diz que é evangélico, ou diz que é católico. Mas vê o que faz? É a primeira coisa que essas pessoas falam. Vem a primeira coisa na mente do humano, essa situação. E não por que esse cidadão está fazendo isso.
É porque ele está deixando o humano dele à frente das coisas. Infelizmente, no nosso mundo, não é no nosso país só não, no mundo em geral, as pessoas se afastaram da palavra. E quando nós nos afastamos da palavra, as coisas vêm. E não vem boa, não. Ela vem para nos machucar. De várias formas. Mas formando ali pessoas que têm o conhecimento da palavra também. Sim, mas essas coisas é mais, vamos dizer assim, é mais aceitável. A gente absorve isso mais fácil. Isso. A gente sabe lidar por causa do conhecimento, né? Da palavra. É como eu falei para ele, eu não ligo para isso não, cara. Ó, se eu for ligar para uma situação dessa, eu estou usando meu eu. Para que isso? Eu tenho que usar da palavra. Eu oro por ele, para que Deus o oriente, dessa sabedoria e saber lidar com o seu eu e o outro, o seu irmão ali. Não adianta esculhambar ou reclamar, não tem necessidade disso. Aí eu também comento um pouquinho da palavra, ó, busque a leitura, mas antes de ler, baixe sua cabeça e peça orientação a Deus, peça orientação ao Espírito Santo, para que ele te oriente quando você estiver lendo. E a tua mente vai abrir, mas vai abrir não você, mas sim o Espírito Santo está abrindo tua mente para o conhecimento. E você vê a diferença de quando você terminar a leitura, o antes e o depois. Você vai ver a diferença. Então, para isso, nós devemos ter essa consciência do conhecimento da palavra para botar em prática. E botar em prática tem coisas que não é fácil, não. Aí eu dou exemplo de pessoas. Aí, meu sogro entra na dança. Meu sogro tinha um cara que matou o pai dele na mão. E o que fez? Perdoou. E aí? E pessoas, não, eu não perdoo. Opa! Então, por que você não perdoa? Porque você não tem o conhecimento. Quando nós temos o conhecimento da palavra, é diferente. Nós utilizamos o amor para isso. O Espírito Santo, ele nos orienta para essas situações. Amém? Amém. Amém. Essa pergunta de Sormani foi muito importante, porque, assim, as pessoas que nos conhecem, e às vezes perguntam assim, vocês não têm igreja, não? Qual é a religião de vocês? Aí questiona sempre a gente, porque qual é a igreja que a gente vive, qual é a igreja que a gente frequenta, qual é a nossa religião. E então é bem impactante. E a gente tem, às vezes, tem dificuldade de responder. Eu sempre respondo. Eu sou cristã e não frequento uma igreja, no sentido como vocês querem saber. Se eu sou da presbiteriana, da batista, de outra igreja, não. Eu sou da igreja de Jesus Cristo. E eu sou a igreja. E nós somos igreja, nós nos reunimos como igreja. Aí eu sempre exemplifico, né? Que nós temos reuniões todos os sábados, com pessoas lá de Minas Gerais, lá de Garanhuns, e através da televisão, né? Através dessa reunião que nós nos reunimos sempre. E muitas vezes, às vezes até exemplifico que quando Benedito vivia, muitas vezes a gente não tinha televisão naquele tempo, a gente não usava a TV, e a gente se reunia, 2 ou 3 pessoas, muitas vezes era só eu e ele. Geralmente os filhos apareciam, ou com sua mãe, ou Anselmo, mas nós não, nós somos cristãos e procuramos seguir os ensinamentos de Cristo, procurando viver somente a Bíblia, só a palavra de Deus, sem sem outra pessoa para nos pastorear, vamos dizer assim. Nós não temos pastores a não ser Jesus. Eu observo que
com base no que sua mãe questionou, nós realmente, entre nós mesmos, nós estamos sendo convidados a exercitar tudo que está sendo orientado para nós. Olha, está aí, está diante de vocês. Foi revelado grandes coisas para nós. E temos que aproveitar isso, essas revelações e viver essas revelações. Porque, como ele está, muito que é dado, muito será cobrado, né? Não como um peso. Eu falo assim que é que a gente possa se dedicar, porque ele tem mais coisa para nos dar. Quando ele vê um terreno fértil, aquela semente ela vai germinar e vai frutificar. Se a gente limita e começa a colocar barreira achando que é tudo e a querer, sei lá, de repente copiar algo, uma prática que a gente vinha tendo antes, hoje é diferente, hoje tem mudado realmente. Então, quando as pessoas sempre questionam, baseadas, fazendo um paralelo com o que ela está acostumada a ver. Porque ela fica imaginando que os filhos de Deus, os servos de Deus, só muda de nome, mas é um nome numa parede, uns é assim, outros são assado e tal, mas é aquele mesmo parâmetro. E, de repente, ela observa em nós. E o que eu tenho observado, sua mãe, com o seu questionamento, é que são pessoas que são, muitas vezes, estão afastadas dessas religiões, foram magoadas, alguma coisa assim, e quando questiona, aí a gente solta uma palavra como Cristo nos criou e quer habitar dentro de nós. Então, eu tenho que exercitar, eu tenho que experimentar esse Cristo que habita em mim. Se verdadeiramente ele vive em mim, eu sou livre. Então, são diretrizes assim que eu comento e a pessoa para, o que é que você quer dizer com isso? Né? Eu digo, não, porque você diz assim, que Cristo morreu lá na cruz, aí eu estou dizendo a você que Cristo não morreu na cruz. Cristo ressuscitou. Quem morreu foi Jesus. Então, aí começa a perguntar, isso são caminhos. São coisas para despertar e eu aproveito isso e começo a explicar, e começo a mostrar o que a gente está aprendendo aqui e mostrando a ela uma nova situação, totalmente diferente do que ela estava acostumada a ouvir. Isso tem despertado assim, nas pessoas. Cara, você falou uma coisa interessante assim, e a gente vai aqui, acolá, para tomar um café, a pessoa já sai lá da mesa que ela está. Posso sentar aqui perto de você? Ele pode aproveitar aqui o momento, um cafezinho e puxa mais informações e a gente vai alimentando. Quer dizer, até para nós mesmos, é um exercício daquilo que a gente está vendo aqui. Né? Tanto exercita estou colocando é isso mesmo que eu acredito, realmente faz sentido e tal. Agora, é plantio, né? Tem muita coisa, assim como nas nossas mentes, tem muitas coisas lá no passado que e a gente guerreava. Eu penso assim, eu penso assim, e ficava. Hoje em dia a gente já tem essa unidade, não foi uma coisa do dia para a noite. Mas glória ao Pai, ao Deus Altíssimo, glória a Cristo Jesus, que nós estamos nessa unidade. Eu sinto essa unidade no corpo muito lembrado de Cristo Jesus. Eu sinto essa mente, essa maturidade entre nós. E nos dá, eu sinto conforto, eu sinto paz quando eu converso com essas pessoas que, de alguma forma, têm alguma coisa a falar e que não aceita, e que não acha correto lá na igreja, assim, assado. E já no nosso caso, não. Graças ao Pai Leon, nós não temos nada, não. O que tem acontecido no nosso meio tem sido resolvido e a gente pega tudo que acontece que anteriormente nós diríamos que era para afastar, que era para denegrir, a gente pega e usa a nosso favor e não tem nada que aconteça. Podem até se levantar, mas já está vencido, porque nós estamos sabendo usar essas ferramentas e qualquer coisa que aconteça no nosso meio, que anteriormente era negativo, hoje a gente sabe utilizar essa ferramenta e trazer a nosso favor e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo está a nosso favor, porque a vitória já foi decretada. Tudo que precisava já foi conquistado, tudo já foi concluído lá em Cristo. E Cristo agora habita em nós, quer que nós exercitamos essa conquista, essa vitória, essa vida nova
que ele está propondo para nós. Amém. Tá bom. Então, eu vejo essa questão aí, Anselmo, também, que ser um cristão, ele não depende de uma igreja, de um templo, de um local. Ele é um cristão aonde ele estiver, não é? Aonde ele andar, ele é um cristão. Agora, ele, na verdade, ele é um cristão em Cristo Jesus, né? Aí ele é um cristão, não um cristão dentro de um costume religioso, guardando as doutrinas religiosas. Isso não quer dizer que seja um cristão, não. O cristão é onde ele estiver, ele é aquilo que ele é. Ele é um em Cristo Jesus, né? Eu acho que é uma maneira muito, muito boa para a gente, né? Encarar isso. Aonde eu estou, né? Aonde eu estou, até existe alguns relatos na Bíblia, né? Mesmo no Velho Testamento, né? De pessoas que disseram, puxa vida, eu estou à porta do céu e eu não sabia, né? Porque eu vejo Deus aqui, né? Eu vejo os anjos do céu subindo e descendo aqui onde eu estou, né? Outros viu também, né? Falaram, puxa, eu estou na casa de Deus e eu não sabia. E estava ali do lado de uma pedra, de uma montanha, não é? A importância nossa, o que demonstra aquilo que nós somos, é a nossa consciência. O que é que nós estamos conscientes? Estamos conscientes de Cristo Jesus, que somos participantes do seu corpo multimembrado e que estamos, né, procurando a cada dia ser renovado, né, nessa consciência, né, de que nós estamos nele e ele está em nós. Então, isso é que vai fazer a diferença, né? Isso é que vai fazer a diferença, né? Então, é um endereço que a gente tem, né? O Deus em cuja presença eu estou, né? Esse, Cristo Jesus, em cuja presença eu estou. Então, essa é a nossa consciência. É esse o cristão que nós somos, não é? Então, eu penso assim que a nossa conduta baseado nisso, é que vai estar também contaminando e contagiando outras pessoas, né? Que vai estar andando junto com a gente, né? E a gente sabe que no final dos tempos, até há uma promessa a respeito disso, né? Que várias pessoas, né? Inclusive dentre os judeus, vai dizer: oh, eu vou com você porque eu sei que Deus está com você. Então eles vai está acompanhando a gente pelo aquilo que a gente é, que eles estão reconhecendo que a gente realmente tem essa consciência de Cristo Jesus em nós. Amém. Para dar uma reforçada nisso que a gente tem trabalhado esses dias, o Ronaldo trouxe o texto lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nesse questionamento que sua mãe falou, eu creio que é bem pertinente, está escrito na palavra, e com que a gente está conversando agora a respeito. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Estivemos lendo essa semana, mas eu creio que é bem oportuno também repetir essa lei, a gente ler e meditar um pouco mais esses textos do apóstolo Paulo, falando sobre tesouros em vasos de barro. Então, tudo isso, Armando, essa prática, esse exercício dessas ferramentas que a gente está aprendendo, está sendo colocadas diante de nós aqui para que a gente a utilizemos, nos deixa claro isso. Que essa glória manifesta em cada um de nós é basicamente isso, é tesouro em vasos de barro, porque a glória é dele, não é nossa. É bem interessante esse questionamento. Né? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos-nos à consciência
de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a semelhança de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda a parte o morrer de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós, que vivemos estando sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Esse versículo me chamou a atenção. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quem Paulo está se referindo a esse em nós e em vós? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Esse texto, mais uma vez, ele coloca aqui, chama a nossa atenção de que, exatamente no momento, eu faço, como costuma dizer os estudiosos, eu faço uma exegese para mim desse texto, entendendo que em nós opera a morte. Em nós quem? Em nós estamos apegados ainda às coisas do passado, que era para deixarmos para trás, deixando para trás as coisas que ficaram, que são essas coisas que a gente vem meditando, vem trabalhando. Né? São todas aquelas questões que muitas vezes nos prendem. E a gente fica preso naquele entendimento e atrapalha que nós cresçamos. É o entendimento, muitas vezes, que é a lei. Mas a lei não foi dada para nós, a lei foi dada para os judeus. Por que eu vou ficar preso às leis? Por que ainda vou ficar preocupado com isso? Porque vou ainda estar me sacrificando por algo. E hoje eu tenho a clareza que não foi para mim. Então, hoje, o meu alvo é Cristo. Então, a fonte de vida a qual eu vou buscar essa vida é nele, é em Cristo Jesus. Não é em Moisés. A lei foi dada a Moisés. Por que me reportar a lei que foi dada a Moisés aos judeus, se o meu alvo é Cristo? Para o conhecimento, para o entendimento, até que serviu por um tempo. Mas eu já despertei. Eu já entendi que é Cristo o meu alvo, está diante de mim. Algo novo está sendo colocado diante de mim. Então, esse é o que está... que opera a morte em mim, é isso. Isso tem que morrer dentro de mim, tem que mortificar o meu ego, o meu eu, aquilo que eu... Não, é assim, eu defendia com unhas e dentes que as leis têm que ser cumpridas. Ora, quem conseguiu cumprir? Só Jesus. E cumpriu a lei. Ninguém mais. Então, tem que olhar para Jesus. Mas Jesus, ele morreu. Teve um propósito. Foi para mim? Não. Foi para os judeus. Mas ele ressuscitou. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos apresentará convosco. Então, esse eu, esse ego, ele está morrendo, e ao mesmo tempo ele está ressuscitando com Cristo.
com um novo entendimento, Sormani. Que é isso que você está colocando em prática, é isso que nós estamos colocando em prática, é isso que estamos acordando, estamos entendendo, estamos buscando esse doido.